Olá, tudo bem? Espero te encontrar com saúde, gozando de felicidade. Vamos iniciar o programa com a leitura do capítulo 46 do livro As Coisas da Vida e do Espírito. Quem eu sou, me conheço. Qual a maior escola que poderíamos ter frequentado? Aprendemos, retemos e aplicamos os conhecimentos? Qual é o teu maior mestre? Ele é a sua referência? Reflita e responda para o espelho, afinal, é tua melhor imagem. A vida sempre é uma grande escola e é certo que nela aprendemos e retemos todos os conhecimentos, o que não quer dizer que sempre colocamos em prática. Costumamos a procurar o caminho mais rápido e fácil para alcançarmos vitórias, mas esquecemos de que Jesus, o modelo e guia da humanidade, nos ensinou que muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos, que a porta é estreita. Pela dor, suplicamos por mais oportunidades. Queremos sempre mais um útero para renascer. No entanto, quando voltamos à vida na vestimenta carnal, praticamos não raro sempre os mesmos erros. Se avançamos alguma coisa, é muito pouco. O mestre Nazareno nos ensinou que quem com ferro fere, com ferro será ferido. No entanto, continuamos a ferir os nossos semelhantes. Um fato muito importante a observarmos que a escola, esta escola Planeta Terra, vinha passando por reformas, ano a ano, e agora encerram-se as matrículas para voltarmos a sermos os repetentes aqui. Quem for aprovado passará para a universidade, ou seja, aqui mesmo no planeta Terra. Deixará de ser provas e expiações e passará a ser planeta de regeneração. Os que forem reprovados irão fazer matrículas num planeta com maiores dificuldades, sem as tecnologias e com muito mais dificuldades do que encontramos hoje. Mas Deus não desampara seus filhos. Todos terão várias outras chances de crescer. Ainda há tempo. Os trabalhadores da última hora que estiverem prontos para o serviço serão convocados. E então nesse capítulo que a gente abre, quem eu sou, se eu me conheço, eu me entendo como espírito? Ou eu levo a vida na filosofia de botequim, deixo a vida me levar, ou realmente eu quero me entender, eu quero saber quem eu sou, de onde eu vim? Eu vim, na verdade, do espírito da minha mãe? Eu vim do útero da minha mãe, ou eu vim como espírito do mundo cósmico? Aonde eu estava? E o que é que eu estou fazendo aqui? Qual a importância que eu tenho para mim? Qual a importância que eu tenho para os meus semelhantes? Qual a importância que eu tenho para Deus? E se eu começo então a assimilar que eu sou espírito, eu começo a entender um pouco mais, porque eu sou espírito, mas estando reencarnado, eu sou alma. Uma pequena diferença de nomenclatura para que a gente possa entender melhor a vida nesta passagem humana e fora da passagem humana. Mas tem gente que dá um outro nome, que não é nem espírito, que não está encarnado, nem alma, que é o espírito encarnado. Tem gente que pergunta-se, e o fantasma? Existe fantasma? Fantasma, numa linguagem cinematográfica, numa linguagem de revista em quadrinho, são os espíritos que assombram. São espíritos
Desencarnados que chamam a atenção. Por que desencarnados que chamam a atenção? Já já eu te falo, mas vamos entender que matéria para matéria, que é mais fácil nesse nosso linguajar, que eu, matéria, pego uma pedra e jogo num vidro. Ah, entendeu? Quebrou uma vidraça, deu prejuízo para alguém, vai ser obrigado a reparar pela lei humana e depois pela lei do espírito. Mas agora o foco é: existe fantasma? E quando Allan Kardec, nas suas obras básicas, traz a história de que lá perto de onde ele morava, no bairro perto de onde ele morava, tinha uma casa que tinha reuniões espíritas e que depois as pessoas honestas que mudaram-se dali, a casa ficou vazia, o casarão ficou vazio e pedras eram jogadas nas vidraças para quebrar e eram quebradas sem que ninguém as estivessem atirando. Ninguém, que eu quero dizer, é ninguém reencarnado. Não se via. Embora naquele tempo de 1850 até o final da década, é lógico que muito depois, não existia câmeras de segurança, não existia essa vigilância que hoje todos nós estamos sob ela, sob essa vigilância de câmeras em todos os lugares. Mas existia transeuntes, mas vou falar um segredo só para você, fica só entre nós. Não existiam o que existia de tecnologia, mas existia a vigilância, vou falar abaixo, das fofoqueiras, que existia no passado e que existiam hoje, aquelas que vão para a janela para ver a vida dos outros e para sair comentando. Então, elas existiam também. E elas viam que quebravam as vidraças do casarão e que não tinha ninguém. E elas, então, começavam a dar divulgação nas suas fofocas de que eram fantasmas que quebravam as vidraças. O professor Hippolyte Léon Denis Arrivaio, o nosso Allan Kardec, ele já vinha pesquisando, trabalhando com essa ideia dos espíritos, já estava preparando o primeiro livro seu que trouxe a doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. E ele foi ver, próximo da sua casa, esses episódios que aconteciam. Depois, estudando, olha a palavra que bonito, estudando. Porque as pessoas hoje não querem mais estudar. Falar, eu ouvi falar, ó, é isso e tal. Num conhecimento muito raso. Então, Allan Kardec foi estudar os efeitos da mediunidade e traz no seu livro, o segundo livro que escreveu, o primeiro foi o Livro dos Espíritos, e traz no segundo livro o Livro dos Médiuns. Traz os efeitos mediúnicos, detalhe por detalhe, de cada um do psiquismo, de cada um do envolvimento espiritual. E quem atiravam as pedras não eram os fantasmas, eram os espíritos que queriam chamar a atenção. Então, a gente vai começando a criar um norte nesse entendimento, de saber quem eu sou, porque o meu semelhante é igual a mim. Se eu sou o espírito que atirava a pedra, também é filho do Deus Pai, que criou a todos nós, suas criaturas. E aí são os estágios de evolução
que nós temos diferenciado. Se o meu filho realmente não é o meu filho de forma coloquial, o meu filho que tem 40 anos de idade, nunca tirou pedra em vidraças, é porque ele foi educado para isso, para não atirar pedras nas vidraças, para respeitar o patrimônio alheio. Ele, lembrando que também é espírito, ou melhor, uma alma, um espírito reencarnado, que, mesmo que tivesse algum impulso para isso, recebeu limitações, recebeu orientações que o limitou a não fazer. E aquele espírito, e aí agora vamos falar o desencarnado, que conseguiu plasmar, criar forças para poder levantar o objeto, depois nós vamos falar mais a esse respeito, pegava a pedra e lançava. Ele não tinha a preparação, não estava ainda educado para não fazer essas coisas. Às vezes, poderia estar educado? Poderia. E por que agiu assim? É interessante, né? E como é interessante a gente ir perguntando, ir especulando, ir estudando para obtermos respostas. Eu te falo daqui a pouco. Vamos para um intervalo comercial. Já já a gente volta, dando continuidade. Existe fantasma? Acolher, receber alguém, aceitar algo, dar ouvido, levar em consideração, admitir alguém em seu convívio, abrigar-se, refugiar-se, atender, escutar, ouvir. Bora praticar o acolhimento. Acolher é cuidar. Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Quando você acredita na força do seu comércio, tudo se transforma. O seu produto quer ser visto nessa fase. Você precisa ser lembrado. Lojista, prepare sua loja, abasteça seu estoque. Coisas boas estão por vir. Atraia seu público-alvo e faça a renda girar. Pois onde circula a renda, existe vida. Invista no que você tem de melhor e descubra o poder da comunicação. CDL, com você, o comércio é mais forte. As principais notícias em um só lugar. Conheça nosso site conexãomt.com. Siga nossa página no Facebook e fique bem informado durante todo o dia. Conexão MT. As notícias que importam se encontram aqui. Uma vista inspiradora, onde grandes negócios acontecem e grandes momentos vão acontecer. Cenário de grandes encontros, na mais perfeita harmonia. Para quem tem bom gosto e faz cada minuto valer a pena. Amigo que é amigo te ajuda, te entende. Na boa, na ruim, só chamar que atende. Conexão aproxima, vem junto, chega mais. Internet é A Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo. Viva Conexões Reais! Olá, já estamos de volta. Nós estamos falando, mas o espírito, se tivesse conhecimento, tivesse educação para não fazer, ou seja, para não atirar pedra, e fez, ora, é simples a gente entender quantas vezes nós recebemos uma educação e a gente desobedece.
Quando a gente é pequena, a mãe da gente colocava a gente de castigo. Hoje existe mais uma tolerância que não é o momento para o assunto agora. Mas a gente era reprimido e tal quando a gente era pequeno. Mas a gente cresce. Como o espírito que atirava a pedra não era o espírito se apresentando como uma criança, era de um adulto. E por quê? Existe fundamento lógico para fazer? Claro que existe. É uma forma não muito correta, mas o Espírito queria chamar a atenção. Eu venho aqui conversar com você e muitas vezes eu posso dramatizar uma situação, falar mais baixinho ou falar mais alto para que você se ligue melhor. Preste atenção, não saia do foco. E eu gritando aqui, eu não estou gritando com você, eu estou chamando a atenção. O Espírito ainda, sem saber como fazer, queria chamar a atenção. Merece punição? E a gente? Merece punição por estes erros? Ou a gente é uma graduação igual àquela de que Jesus nos disse que as nossas faltas, os nossos erros, os nossos chamados pecados, serão perdoados com as boas ações, com a caridade, uma caridade que apaga muitos pecados. Então, aquele espírito que estava fazendo isso e queria chamar a atenção, comete erro. Mas imagina quem quer chamar a atenção da humanidade para demonstrar que o espírito desencarnado se comunica, age, pode fazer milhões de coisas, até mesmo que o espírito reencarnado, a alma, não consegue fazer. Vai se graduando, vai vindo para a escola da reencarnação, desencarna, se aprimora mais, volta, como Allan Kardec disse, reencarnar, nascer, viver, morrer, nascer de novo. E todas as vezes quantas vezes forem necessárias, tal qual a lei de aprimoramento, um aprimoramento espiritual. Todos nós nascemos simples e ignorantes para chegarmos ao arcanjo. Então, Allan Kardec, quando vai fazer aqueles estudos das mesas girantes, eu já falei numa oportunidade aqui, e que começou então um contato maior com a espiritualidade, com os desencarnados, com os benfeitores que queriam prestar instruções para a humanidade. Ele foi de 1857, mas em 1847, 10 anos antes, em Nova York, numa região chamada Reidsville, tinham duas irmãs, de nome Margaret, de 14 anos, e Kate, de 11 anos, chamadas Irmãs Fox. Aconteceu um fato que marcou antes mesmo do advento da doutrina espírita, que foi conhecido em todos os Estados Unidos, e isso reverberou para vários lugares no mundo. Dois senhores, dois homens de boa educação, estando num hotel,
conversando, e um comerciante, ele disse, para onde o senhor vai e tal? Ah, eu vou para tal lugar, que era nos Estados Unidos, e iria para Nova York, passar em Nova York. Ele disse, o senhor não me dá uma carona? Eu vou ficar em Nova York. Claro, eu estou sozinho. Na minha carruagem cabe nós dois tranquilo. Podemos ir. Então deu carona para o comerciante. E foram, seguindo a viagem. E no caminho, próximo a Redesville, começou a chover, a fechar o tempo, chover, e aumentando a chuva e temporal, e o senhor, dono da carruagem, ia se hospedar num hotel. Mas o comerciante, com as suas posses limitadas, ele bate na casa do senhor e da senhora Fox e pede para que eles hospedem. Era um procedimento normal as pessoas receberem. Hoje a gente não recebe, tem a casa cheia de câmera, cheia de alarme, cheia de não sei o quê, a gente morre de medo do outro ser humano, falando que a violência aumentou. Isso é uma questão que nós vamos tratar aqui qualquer dia desse, em outro programa, para ver como que a gente anda tendo medo do ser humano. E aí eles recebem esse comerciante e apontam um quarto para ele, ele coloca as malas, mas vai na sala porque ela disse que ia servir o jantar, e aí conversa, e o senhor Fox começa a conversar com ele e indagar como que era a vida dele. E ele disse que ele sempre era seguro, guardava as suas economias para as emergências da vida, mas que ele cometeu uma falha muito grande, coisas que a gente comete também, qualquer um cometeria, ele disse que não guardava dinheiro, que também não era um volume grande, mas era uma quantia, que ele não guardava em banco, que ele sempre mantinha com ele na sua guarda, ele não deixava nem em casa. E ele vai dormir. E se despede da família, agradecido, e vai para o quarto que ele foi direcionado. A senhora Fox foi dormir. O senhor Fox vai mexer na mala dele e acha uma quantia grande de dinheiro, de dólares, e se interessa pela quantia. Mas o que fazer? O senhor Fox matou ele. E como se livrar do corpo? Como fazer? Enterrou ele para que ninguém descobrisse no porão de sua casa. E enterrou com a sua mala e tudo, só ficando com a quantia vultuosa em dinheiro. Quando sua mulher acordou, ele disse que o viajante já tinha ido embora, já tinha saído bem cedo. Mentiu para ela. Passado alguns anos, eles começaram a ouvir batidas, casa de madeira, que a gente vê sempre nos filmes que são dos Estados Unidos, ainda mais com lugares mais afastados. Eles começaram a ouvir batidas nas portas, no piso de madeira. E o que está acontecendo? Ia procurar ver se o que estava acontecendo. Ele não sabia. E começaram a aterrorizar. A empregada que trabalhava na casa deles ficava desesperada. E adivinha qual é o nome que eles davam para esses efeitos? Como que eles apelidavam? É fantasma. Eu acredito, existe fantasma. Era ainda algemados pela ignorância. E assim foi ao ponto da empregada não mais querer trabalhar lá por causa do medo
E teve um momento em que ela saiu correndo de casa. A pancada vinha de baixo para cima, vinha dos lados da parede. No quarto que estava vazio, abria a porta e não tinha ninguém. Achava que poderia ser alguma pegadinha. Que nada. E isso foi se repetindo. Até que as meninas Fox, elas buscaram uma comunicação com aquelas batidas. Começaram a perguntar, você me ouve? Se sim, dê só uma batida na madeira. Se não me ouve agora, não diga nada, você não vai estar mais aqui. Você me ouve? Pum, batida. E pode falar comigo assim? Pum, 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 bisco, pum, pode, sim. Você é gente igual a gente? Pum, pum, não. Você é fantasma? O espírito, pum, bateu que sim, porque era a linguagem que eles podiam expressar. Era como se estivesse perguntando, você é espírito? Você morreu faz pouco tempo? Tum, sim. E assim começaram a desenvolver uma conversa até descobrir. O pai não queria que falasse, a mãe não queria, tinham medo, mas a irmã Fox foram comunicando-se com o espírito. E essa comunicação passou a ser mais regular e o espírito deixou de dar batidas, de querer se comunicar sem ter uma outra resposta, uma fala. Aquietou-se. Aquelas pancadas que eram aleatórias. E as irmãs Fox foram se apresentar em público, dizer que conversavam com os espíritos. E foi tratado de tudo quanto é nome que você, telespectador, pode imaginar, como magia, como bruxaria, como uma série de coisas que a ignorância nos leva. E elas descobriram que o espírito estava enterrado no porão. Foram cavar e descobriram que lá estava o corpo daquele vendedor, mas que já estava, em decorrência dos anos passados, totalmente deteriorado, apodrecido, desfigurado, sem poder identificar quem era. Mas fica aqui essa ideia, que não existe fantasma. Isso é para coisa de cinema, para coisa de revista em quadrinho. Existe espírito desencarnado e nós, espírito reencarnado, que somos alma. O espírito encarnado é alma. A instrução está no livro dos Espíritos. Então, comece a querer tomar conhecimento para se libertar das algemas da ignorância. Que você não precisa ter medo. O medo nos protege, é claro, mas por que esse pavor? Eu tenho medo de espírito, eu tenho medo de fantasma. Aprenda, leia, estude, mas não se esqueça também de atuar no bem, na caridade. E se ligue com o Pai Celestial. Faça prece todos os dias. Seja feliz. Que Jesus te abençoe. Muita paz.